Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com informações do Flamengo. Descobrimos um jogador que o Flamengo tentou a contratação na última janela de transferência e mantém no radar para a próxima janela de transferência que está se aproximando, que agora no meio do ano. É um volante brasileiro que está atualmente no futebol turco. Nós vamos falar quem jogador é esse. Vamos contar detalhes de como ocorreu essa negociação, como ocorreu as conversas e por que não deu certo na última janela de transferência e por que pode dar certo agora na próxima janela de transferência. Também vamos falar de alguns erros do Jorge Sampaoli no jogo contra o Botafogo, na derrota por 3-2, e tem também uma curiosidade, bicho triplicado lá no Botafogo pela vitória em cima do Flamengo. Pois é, vocês estão vendo aí o que o Flamengo causa no adversário? Isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, quero dar um recado. Próximo jogo do Flamengo é contra o Racing, fora de casa, Libertadores, ou seja, uma boa oportunidade para você fazer uma aposta, uma fezinha lá no site da KTO e garantir uma grana extra. Não tem só jogo do Flamengo não, tem vários jogos, não tem só Libertadores, tem vários campeonatos internacionais, tem muita coisa no site da KTO. Você não pode mais perder tempo, as melhores odds, os melhores mercados e tem a boa. Utilizando o código VENE, você terá direito a bônus. Olha que oportunidade maravilhosa, você não vai perder essa chance, né? Corre no site da KTO, kto.com, utiliza o código VENE, tenha direito a bônus e ganhe uma graninha extra, beleza? Vamos para as informações. Vou começar falando sobre o bicho triplicado lá no Botafogo. É isso mesmo, galera. O que aconteceu? A informação que eu obtive ontem após a partida. O combinado da diretoria alvinegra com os jogadores e funcionários era o seguinte: caso conquistasse a vitória em cima do rival Flamengo, o bicho seria dobrado. Esse já era o combinado. Beleza, a vitória veio e já no vestiário a diretoria alvinegra avisou: galera, o bicho seria dobrado, mas não vai ser mais, vai ser triplicado. Ou seja, os jogadores vão ganhar 3 vezes mais aquilo que eles costumam ganhar com bicho na bonificação. E não só jogadores, funcionários também. Veria qual o valor? Depende do jogador, depende do funcionário. Se eu falar aqui o valor que a pessoa me passou, provavelmente vão saber que pessoa é essa. Então, por conta disso, a pessoa falou: Venê, não fala valor, não fala nada, porque pode me complicar. Beleza, mas fica aí a informação que o Botafogo vai pagar bicho triplicado para jogadores e funcionários por conta da vitória em cima do Flamengo no último domingo. E a vitória do Botafogo aconteceu, claro, méritos do Botafogo também, que soube explorar bem os erros do adversário, mas acho que o Sampaoli errou em algumas escolhas. Eu vou dar aqui a minha opinião e aí vocês podem comentar se vocês concordam ou não com o que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Gerson sentiu no aquecimento, tá? Ao chutar uma bola, ao finalizar uma bola durante o aquecimento, inclusive ele está fora do jogo contra o Racing, não pega, é lesão mesmo, não foi um incômodo não, foi lesão, ele vai saber a gravidade da lesão nessa segunda-feira. E aí o Sampaoli, ao invés de colocar o Everton Ribeiro, na minha opinião, ele foi e colocou o Ayrton Lucas como volante. Ele errou 2 vezes, porque se ele coloca o Ayrton Lucas, aí bota o Ayrton Lucas na ponta esquerda, bota o Cebolinha para jogar no meio. Quando ele bota o Ayrton Lucas de volante, ele erra 2 vezes. Aí foi o primeiro erro dele. Outra coisa, insistência com 3 zagueiros. Não dá, Sampaoli. O Flamengo não sabe jogar com 3 zagueiros. Paulo Souza tentou, o Vitor Pereira tentou, e agora o Sampaoli está tentando e não está dando certo. Não dá um esquema com 3 zagueiros o Flamengo tomar a quantidade de gols que vem tomando nas últimas partidas, graças ao péssimo momento do Davi Luiz. Davi Luiz vive um péssimo momento. Na minha opinião, o Sampaoli tinha que acabar com o esquema de 3 zagueiros, bota 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira, e Davi Luiz fica no banco, um lateral direito, um lateral esquerdo, os meias, os volantes e os atacantes, simples assim. Outra coisa, Sampaoli, a insistência por Vidal e Marinho não dá. Não tem o menor cabimento o Vidal terminar a partida de ontem. Ele estava com cartão amarelo, se arrastando em campo. Por que insistir no Vidal? Sampaoli, o Vidal não tem mais 25 anos como ele tinha quando você comandou o Vidal na seleção chilena.
E não dá para insistir em Marinho. É um absurdo o Marinho estar na frente do Matheus França. Matheus França entrou ontem, foi muito bem em campo e vem sendo muito bem em campo. Vem se destacando. Por que insistir em Marinho e não colocar o Matheus França? Então acho que o São Paulo ele precisa começar a enxergar isso. Não dá. São 4 jogos, 2 vitórias, Nublense e Maringá, com todo respeito, obrigação do Flamengo, e 2 derrotas, Botafogo e Internacional, 2 times da Série A. Contra o Internacional jogou bem, mas perdeu. Contra o Botafogo jogou mal. Jogou mal. Embora tenha feito 2 gols ali. E aí, após a partida, ele deu uma declaração que eu particularmente não gostei muito. Ele falou, foram 3 vezes que começou em bola de lateral. 2 vezes contra o Internacional e outra contra o Botafogo. O time está muito apurado para fazer gol, mas desconcentra em muitos momentos do jogo. Assim como foi com o Inter. Perder o jogo em que o Flamengo não deveria ter perdido. Mas o futebol é assim, é contundência e concentração. Jogamos contra um time muito concentrado e muito generoso defensivamente. Temos que trabalhar, o jogo é contundência e o Flamengo precisa e vamos seguir trabalhando para isso. São Paulo, como ter contundência se você insiste em Vidal, em Marinho, em Davi Luiz? Não tem como, São Paulo. Eu entendo que você quer ter contundência, mas eu acho que a contundência vai vir a partir do momento que você tomar as decisões corretas, pelo menos na minha visão. Mas isso não vai fazer com que eu fique pessimista em relação ao São Paulo e no Flamengo. Muito pelo contrário, eu estou otimista. É apenas o começo do trabalho dele. Eu acho que com o tempo ele vai enxergar que está errando. Como ele está errando, colocar o Santos para jogar com os pés. O Santos não sabe fazer isso. Ontem ele quase entregou um gol para o Tiquinho Soares. Não é a do Santos. São Paulo, quer um goleiro que jogue de líbero, que jogue com os pés? Bota o Matheus Cunha, que sabe jogar muito bem com os pés. O Santos não é esse jogador. Agora, vamos para a informação que eu considero principal desse vídeo aqui. Qual é a informação? Flamengo tentou a contratação do volante Fernando, brasileiro de 31 anos, que hoje está no Antalyaspor, da Turquia. Para quem não se recorda, Fernando é aquele jogador que começou no Grêmio, passou pelo Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moscou, Beijing Guoan da China e agora está no Antalyaspor desde a temporada 2021-2022. O que aconteceu? Na última janela de transferência, o Flamengo demonstrou interesse, fez proposta ao jogador. Marcos Braz, inclusive, chegou a conversar com o jogador algumas vezes por telefone. Marcos Braz se reuniu com os representantes do jogador aqui no Rio de Janeiro e o Flamengo estava disposto a pagar a multa rescisória para tirar o Fernando do Antalyaspor. Por que não fez a proposta para o Antalyaspor? Porque a multa rescisória dele hoje é um valor e a partir do meio de 2023 agora, a próxima janela de transferência, o valor cai para 1,5 milhão de euros, cerca de 7 milhões de reais. E esse valor o Flamengo estava disposto a pagar. O Flamengo fez proposta financeira, eles não chegaram a um acordo financeiro, salarial, e hoje o Fernando ganha muito dinheiro lá na Turquia, é em torno de 1.300.000 euros por ano livre de imposto. Isso dá 7 milhões de reais por ano. É uma grana alta, mas o Flamengo estava disposto a pagar para ter Fernando. Só que, como estava na reta final da janela de transferência, não teve tempo de ter acordo. E nas reuniões ficou combinado o seguinte, beleza, na próxima janela de transferência a gente volta a conversar e aí a gente vê o que acontece. O Fernando se mostrou ok para vir para o futebol brasileiro, ele topa o projeto, mas sempre deixou claro que não ia brigar com o clube turco para sair do clube turco de forma forçada, muito pelo contrário, ele ia esperar ter um acordo entre Flamengo e o clube turco. Só que antes disso não teve um acordo salarial entre a diretoria do Flamengo, na figura do Marcos Braz, com os representantes do atleta. Mas é um jogador que o Flamengo mantém no radar, que o Flamengo gosta bastante, um jogador que está se destacando no futebol turco, um jogador que o Flamengo tentou na última janela de transferência e agora pode tentar novamente nessa próxima janela de transferência. Verei o Matheus Uribe. O Flamengo enxerga o Matheus Uribe muito distante, porque o Uribe está se destacando pelo futebol português, pelo Porto, e tem várias outras propostas de outros clubes europeus para o Matheus Uribe. E a família
nesse primeiro momento, prefere continuar no futebol europeu. Nesse momento não se mostrou animada a família do Matheus Uribe para vir para o futebol brasileiro. Ok, seria uma mudança muito drástica, digamos assim, na vida da família do Matheus Uribe. Mas o Flamengo já teve interesse no Fernando, teve reuniões aqui no Rio de Janeiro e agora mantém o jogador no radar e pode tentar a contratação nessa próxima janela de transferência, quando a multa rescisória dele com o Antalyaspor cai para 1,5 milhão de euros. O contrato dele com o Antalyaspor vai até meio de 2024, ou seja, no fim desse ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. E é isso, o Flamengo gosta bastante do jogador e eu queria saber de vocês, esse jogador, primeiro volante, função ali que o Flamengo está buscando uma contratação desde o começo da temporada após a saída do João Gomes. Vocês são a favor ou contra da chegada do Fernando ao Flamengo, caso o Flamengo consiga de fato futuramente a contratação desse jogador? Queria a opinião de vocês. Vocês acham que é uma boa opção para primeiro volante do Flamengo? Eu particularmente acho. É um jogador que já se destacou por onde passou, é um jogador que já disputou Copa das Confederações com a seleção brasileira, é um jogador que já disputou Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. Eu considero um bom jogador. Queria saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Um forte abraço, tamo junto e fui!